Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram @Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos passando por um momento totalitário. Em todas as partes do globo, confinados, amedrontados e inseguros. Por isso, convidamos a todos a pensar sobre isso. Finalmente conseguiremos ser todos um, só que no plural? Será que podemos pensar num todo único, respeitando todas as diversidades? Hoje, quem conversa é Mônica Passarinho. Comida e Cultura. Bem-vindos mais uma vez ao Comida e Cultura. A Mônica, ela é bióloga, ela é permacultora, ela é educadora, é inspirada em fenômenos da natureza. Enfim, ela é muitas coisas e ela vai poder contar aqui um pouquinho pra gente. Bem-vinda, Mônica, ao Projeto Comida e Cultura. Obrigada, valeu, Ariela. Então eu queria começar falando para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, os seus caminhos e o que te fez juntar a biologia com a educação, né? O que você seguiu por esse caminho? Bom, eu sou nascida em Brasília, minha família é paraense, meu pai e minha mãe vieram de Belém, enfim, cresci em meio ao cerrado, tive a oportunidade de poder viajar bastante na infância, na adolescência, na juventude, gosto muito de viajar, né, e só essa coisa de visitar a avó no Pará já era uma grande abertura, né, assim, de outros horizontes. E na época de definir a faculdade, eu estava com muitas dúvidas, estava achando que eu ia para um lugar mais de arquitetura e depois não, psicologia e tal. Até que nessas buscas eu fui numa sessão com um astrólogo e aí eu tive um insight muito grande de ir para biologia por ser algo muito amplo. Mas eu sempre tive essa clareza que eu ia lidar com pessoas, né? Que eu ia lidar com gente, assim. Eu tenho muita influência de gêmeos no meu mapa, apesar de ser canceriana, então falo muito, sou muito comunicativa. E aí, desde o início da biologia, ficou claro para mim que a educação seria um caminho muito potente. Eu até arrisquei outras coisas, fiz estágios na botânica, fiquei uns 2 anos trabalhando com répteis e anfíbios. Eu cresci num contexto religioso e eu dava aula também, né, nesse grupo da religião, quando eu era adolescente. Então essa questão da educação sempre me motivou muito. E aí eu fui me descobrindo, além de uma apaixonada pela vida, muito curiosa e apaixonada pela forma como as pessoas aprendem. E é isso que foi gerando, assim, esses estímulos. E aí acho que as coisas foram se conectando, né? Então, nossa, muito curiosa por como as pessoas aprendem e como que elas aprendem nessa relação com a natureza, né? Como que elas aprendem na apreciação da vida. E aí a coisa foi desenrolando. E aí eu queria falar que o Comida e Cultura participou de alguns cursos que você ministrou em alguns lugares e tal, e a gente já te viu falar várias vezes, e você fala sempre do paradigma da abundância, né? Então eu queria que você tentasse falar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente do que se trata, quais são os principais conceitos, né, desse paradigma. Eu acho assim, né? Acho que isso a gente vai costurando depois com esse contexto da comida, mas eu acho que eu vou comentar dessa história do paradigma da abundância a partir de uma experiência que eu vivi, de tentar trazer, assim, como é que a gente pode perceber a abundância pelas sensações no corpo, como é que a gente pode perceber a abundância conectada às emoções e como é que a gente pode perceber a abundância relacionada com a qualidade dos nossos pensamentos, né? Em 2007, eu tive um acidente de carro que ele foi, tipo assim, o quase não é suficiente, né? Então, eu fiquei 8 meses internada no hospital e eu tive várias coisas, mas todas eram passageiras. Então, eu quebrei vértebra, mas não atingiu a medula, então eu fiquei de cadeira de rodas um tempo, mas que era um processo início, meio e fim muito claro, né, por exemplo. Tive uma série de coisas.
tomando morfina na veia, que é um medicamento muito forte, né? Além de todo o trauma físico, e tava meio bem grogue mesmo. E num determinado momento, acho que lá pro 3º dia da internação, a minha mãe e minha tia levaram uma médica que trabalha até hoje muito com fitoterápicos, enfim, uma pessoa extremamente sensível e sensitiva, para tentar me dar uma ajuda. E aí eu lembro, isso é uma das poucas coisas que eu lembro desses 3 primeiros dias, que ela olhou assim para mim e falou assim: gente, com tudo que essa menina já viveu, ela não pode receber essa dosagem aí de morfina sem estar consciente que vai receber isso. Ela precisa ser preparada para isso, alguém tem que avisar. E aí quando a enfermeira chegou, ela fez um processo de me conduzir para prestar atenção na minha respiração e foi me conduzindo como se fosse uma meditação guiada, né, para uma visualização. E aí ela falou para eu em contato com a minha respiração e me conectando a um lugar que fosse um lugar de natureza exuberante, abundante, que fosse muito especial para mim, que eu já tivesse uma relação. E aí nesse momento eu vim para cá, eu vim para Chapada dos Veadeiros, vim para uma cachoeira que eu acho muito especial para mim, que fica no Morro da Baleia. E nesse momento, além de eu ter tido várias viagens muito positivas, o meu corpo entrou num relaxamento profundo. Meu corpo estava muito tenso, né, por causa do trauma físico. E em contato, eu lembro que com essa visualização e imaginando, né, a cachoeira e recordando, entrando naquela paisagem, meu corpo foi todo relaxando, a temperatura mudou, eu fui percebendo assim, no meu cardíaco, uma frequência, uma vibração assim, muito mais de amor e de gratidão à vida, né? Eu fui tomando consciência nos meus pensamentos que eu estava viva, que eu não tinha morrido. E eu acho que isso é um pouco dessa representação da abundância, né? Essa ideia de que vida gera vida, de que vida está a serviço de vida. Então é muito um lugar assim que não se conecta à moral, não se conecta a um lugar de juízo de valor. É um lugar de perpetuação, né? De permanência, não no sentido do estático, mas da vida poder permanecer, né? Da vida poder gerar vitalidade, né? E que essa vitalidade proporciona com que outras vidas possam emergir. Então foi assim uma experiência que como se eu tivesse percebido no corpo todas as minhas células sorrindo, né? Depois foi tipo, que pena, não vou ter mais que tomar esse negocinho. Uma brincadeirinha, mas assim, isso para dizer que a gente se esquece que na verdade existe algo muito maior e muito poderoso que está a favor da vida, assim. Então a abundância é simplesmente uma manifestação da vida, né? E aí como é que a gente pode se colocar a serviço disso, sabendo que nós somos vida e que nós criamos vida. Acho que isso é um pouco assim dessa história. Eu gosto muito de uma construção que você faz nas suas falas, onde você coloca que individualmente a gente tem alguns sonhos e pensamentos. E coletivamente a gente vai na contramão de tudo aquilo que a gente pensa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que foi uma coisa que você falou uma vez numa das suas palestras e tal, e que me marcou muito, né? Quando você falou isso eu aí fui atrás dos livros que você falou para ler, do Otto Scharmer, enfim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também. Fiquei muito impactada, né? Porque realmente é uma coisa tão simples e que leva a gente a pensar, por que coletivamente a gente não faz o que individualmente a gente deseja. E aí, como você coloca que isso pode ser realmente uma chave para a gente entender todas essas crises que a gente vem vivendo, né? E que agora culminaram com a crise do Covid, da pandemia e tal. Então, eu acho que é um pensamento muito interessante que a gente podia compartilhar aqui. Essa frase é muito boa, né? É uma reflexão do Otto Scharmer, que é o pai da teoria U, e que é uma pessoa, assim, bem especial, que tem uma conexão
forte com o Brasil e que tem seus momentos também de interação assim com a natureza para proporcionar assim momentos de unicidade, né, com mais qualidade assim. E aí ele traz essa reflexão, né, se individualmente a gente deseja as mesmas coisas e que coisas são essas, né? Quando a gente vai mergulhando assim na individualidade de cada um, a gente começa a perceber várias questões que são comuns aos sonhos de cada uma das pessoas, né? Então, todas as pessoas, elas desejam amor, todas as pessoas desejam alegria para si e para os seus próximos, almejam por saúde, por segurança. E assim, independente de crença, independente de questões culturais, independente de contexto socioeconômico, são questões que individualmente todo mundo deseja. Mas quando a gente se junta com mais uma pessoa, a gente começa a ver que a expressão do coletivo parece que está na contramão disso tudo, né? Que foi como você falou, né? Quando a gente se junta com mais um, o ser humano até hoje provoca guerras, né? Até hoje a gente vê, assim, hoje a gente vê um contexto absurdo de corrupção, né? De violências, de uma diversidade de formas sendo manifestadas. Então o Otto, ele vai trazendo, assim, muito essa reflexão, mas qual que é a grande desconexão, né? O grande abismo que existe entre aquilo que eu almejo individualmente e aquilo que, enquanto humanidade, a gente consegue expressar no coletivo. E aí ele vai fazendo essas reflexões e vai nos levando para uma reflexão, assim, para uma percepção do que ele chama do tripé da desconexão, né? Que é a desconexão entre eu e o outro e eu e o planeta. E que todo esse processo de desconexão, que seria a raiz primordial de todos esses sintomas, nos leva a perceber esse consumismo que é extremamente louco, nos leva a perceber o índice de obesidade que cresce a cada dia, a própria violência, porque a gente se desconectou. E aí eu entendo que esse tripé da desconexão, né, essa desconexão do eu e o outro, e eu e o planeta, ela pode ser traduzida como uma desconexão do fluxo da vida mesmo, né? O Ernest Goethe, que é o pai da agricultura sintrópica, ele fala muito dessa necessidade da gente se relembrar que nós não somos os seres inteligentes, né? Que nós somos parte de um grande sistema inteligente. Então, acho que isso remete muito a esse retorno que a gente precisa fazer, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou o que é teoria U. Eu acho que vale a pena dar uma busca, né, na internet, porque é uma jornada que se faz pra gente se colocar numa postura de mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né, pra buscar cocriar aí um outro futuro, né, que geralmente é o que eu chamo desse futuro de abundância. Então, quando a gente olha pra esse tripé dessa desconexão e busca se conectar com o que ele chama da fonte, né, que é essa fonte primordial, né, a gente começa, ao invés, inclusive, de buscar encontrar soluções para todos esses problemas que são extremamente complexos, a gente começa a se fazer novas perguntas, né? É como se a gente pudesse, assim, de alguma forma, se colocar num estado de presença onde a gente voltasse a se conectar àquele momento 5 segundos antes do espermatozoide do nosso pai encontrar o óvulo da nossa mãe. E que a gente já sabia que a gente era a gente. O que está acontecendo nesse momento? O que era? Era o tudo? Era o todo? O que era? O que é essa fonte? Então, quando a gente se conecta a esse lugar, e aí, de novo, sente no corpo, né, percebe, toma consciência das sensações que entrar nesse lugar gera. Quando a gente percebe as emoções que isso manifesta, a gente começa a perceber outra qualidade de pensamentos. Por isso que a gente fala que a gente encontra novas perguntas, né, e que essas novas perguntas vão nos direcionar para outros resultados. Porque a gente não está sabendo mais trazer soluções, né, para tudo isso. Isso tudo que você está falando
falando, Mônica, dessa desconexão, acho que tem muito a ver também com outra coisa que foi você que me apresentou, foi esse livro aqui. Eu trouxe outro livro para o pessoal ver também, que é o livro do Satish Kumar, e que é essa questão da desconexão com a natureza, né? E aí eu já vou aproveitar para embalar na pergunta, porque nós, Comida e Cultura, a gente trabalha basicamente com alimentação para crianças em escolas, ensinando a cozinhar, mas trazendo o alimento de forma integral, entendendo como ele é plantado, quem que plantou, aonde foi plantado, o que precisa para ele chegar até a gente, né? O que está envolvido em todo esse percurso, né? Então, aproveitando o Satish, essa desconexão com a natureza, tudo isso, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso e um pouco sobre a experiência que você tem na escola da Fazenda da Toca, onde você implantou lá um sistema de educação, de observação da natureza. Então, falar sobre tudo isso aí numa resposta. Eu acho que dá para conectar bastante, assim, a questão do Satish com essa outra história que a gente estava falando, né? Então, esse livro é o único livro do Satish que está traduzido para o português, O Solo, Alma, Sociedade, que foi colocado aqui para vocês. E o incrível do Satish é a simplicidade, a forma simples que ele consegue trazer questões tão profundas e complexas, né? Tem bastante material dele na internet, ele tem uma relação muito legal com o Brasil, principalmente por conta da Escola Schumacher Brasil, né? Então acho que vamos aproveitar, ele é um senhorzinho, né? Então aproveitar aí para conectar direto com o que ele tem para dizer. Com a fonte aí, exatamente. Então assim, o Satish ele começa a trazer reflexões muito simples. Olha, você chega em São Paulo, passa pela Marginal e respira fundo, o que você vai perceber, né? Um cheiro super estranho. E esse rio quase morto, né? Esse rio que tá todo poluído, no fim do dia é a água que a gente tem para beber, porque a água é uma só nesse planeta, né? Essa quantidade medonha de insumos químicos, né? Agrotóxicos, venenos que a gente usa, quer dizer, a gente quem, né? Cara pálida, que o agronegócio usa para produzir, no fim do dia, as pessoas estão se alimentando desse veneno. Então, assim, não existe separação entre humanos e natureza. Então, fica parecendo que é uma coisa muito óbvia, né? O que ele traz é isso. Nós somos natureza. Aí fica parecendo tão bobinho, né? Porque, tá bom, é claro, nós somos natureza. Sim, mas se nós somos natureza, então por que é que a gente tem, enquanto humanidade, nos últimos séculos, por que é que a gente tem tido comportamentos tão exploratórios e tão predatórios e tão destrutivos? O que foi que aconteceu? E aí a gente volta lá pro Otto, a desconexão eu e o planeta. Eu não sou planeta, eu não sou natureza, eu uso os recursos. Eu uso a meu favor. Só que isso tudo faz parte de um pensamento extremamente fragmentado e extremamente linear, que inclusive fazia um paralelo da vida como uma máquina. Ora, isso nos trouxe uma série de conquistas e uma diversidade cognitiva incrível. Na Idade Média, as pessoas morriam a rodo de apendicite. E hoje é muito difícil alguém morrer de apendicite. Então isso foi um ganho que a gente teve dessa visão linear, dessa visão mecanicista e tal. Só que agora a gente precisa saber ligar os pontos. A gente precisa voltar a perceber a vida de uma forma sistêmica e não de uma forma linear. Só que a gente só vai dar um giro, né, um salto quântico nisso tudo se a gente começar a perceber a vida nessa perspectiva sistêmica, incluindo os aprendizados que a visão mecanicista nos trouxe. Se a gente fica negando tudo isso, então eu só vou me tratar com fitoterápicos e homeopatias e acupuntura e alopatia é uma bosta. Então, se eu nego tudo isso, se eu não incluo, se eu não honro aquilo que veio antes, eu não consigo de fato integrar para ir para um novo, né, para emergir para algo mais complexo. Então, o Satish, ele começa a fazer essa reflexão de que enquanto a gente estiver fazendo mal para a natureza, trazendo essa
essa compreensão de natureza como meio ambiente, né? Como esse meio que está em volta de nós, enquanto a gente continuar fazendo mal, tendo essa relação de uso, a gente vai continuar fazendo mal a nós mesmos. Então, os índices de depressão só vão aumentar, os índices de obesidade só vão crescer, do consumismo, né? Vazio, exacerbado, todos esses sintomas que a gente conhece, eles só vão ampliar. Então, assim, é um caminho de mão dupla. A partir do momento que eu começo a cuidar de mim, eu também estou cuidando da natureza. E aí eu acho que aqui começa a ficar uma ponte um pouco mais clara desse processo da gente se reconhecer enquanto natureza. Mas então, assim, a partir do momento que eu me reconheço enquanto natureza, eu começo a perceber essa via de mão dupla que, ao cuidar de mim, eu também estou cuidando do meio ambiente. E aí a gente começa a ampliar o conceito de natureza. Em muitos contextos, a natureza ela é entendida como o meio ambiente. O reino vegetal, o reino mineral, enfim, essas outras formas de vida que nos circundam e aquilo que a humanidade se relacionou como recurso. Então, muita gente tem essa percepção de natureza. Que ela está errada? Não, mas ela é uma verdade parcial. Ela não é uma verdade integral. E aí, a partir do momento que eu começo a perceber que, sim, natureza são todas essas formas biológicas de vida, né? Natureza é também toda a fisiosfera, as rochas, os minerais, o solo, a água, o ar. Natureza é também toda a noosfera, pensamento, os sentimentos, as emoções, né, as relações que acontecem em tudo isso. E natureza também é tudo aquilo que eu nem tenho dimensão do que é. É tudo aquilo que eu não sei que eu não sei. Então a natureza ela também é um mistério. Então quando eu começo a perceber que a natureza ela está em todos esses âmbitos, que ela é tudo isso e que eu sou tudo isso também, eu começo a resgatar em mim o meu poder de atuação enquanto indivíduo para uma transição, para uma transformação. Uma transição e uma transformação para onde? Aí a gente volta para a abundância. Uma transição e uma transformação rumo a mais manifestações de vida. E aí, agora que eu tô falando disso tudo de um lugar super etéreo, né? Vamos aterrizar. Tá bom. E como é que a gente começa a gerar esse entendimento todo? Da natureza como meio ambiente, como os ecossistemas, e como o que se gera, o que se emerge das relações e também como mistério. Comendo. Por que comendo? Comendo qualquer coisa? Não, comendo algo muito especial que vocês sabem falar melhor do que eu, né? Você, a Pri, vão saber falar melhor do que eu. Então, assim, quando a gente traz, e o Satish ele vai falar nesse livro, Solo, Alma, Sociedade, tem um momento que ele vai falar dessa questão da educação por meio das mãos, do coração e da cabeça, né? Da gente ter a cozinha como uma sala de aula. Na Toca, a gente falava muito, que foi essa escola que eu participei, na Fazenda da Toca, no interior de São Paulo, a gente falava muito da culinária no coração do currículo. Então, o que a gente está querendo com isso? É qualquer comida? É qualquer cozinha? É qualquer culinária? Não. É um alimento que esteja conectado a toda essa linguagem da natureza. Que esteja um alimento que esteja conectado a esses princípios ecológicos que a gente vê nos ecossistemas, que esteja conectado com esse senso de mistério e que esteja conectado com essa ideia das comunidades humanas sustentáveis. Então, não é simplesmente a questão do que comer ou como comer, mas é desde o início da história. Então, que história? Né? O ciclo do alimento, a forma como ele é plantado, porque não existe mono na natureza, não tem monocultura na natureza. Um princípio ecológico, uma linguagem da natureza é a diversidade. Então, se não tem monocultura, por mais que eu não use venenos, eu não vou fazer um canteiro inteiro de alface. Porque se eu plantar todas essas alfaces juntas e colhê-las todas de uma vez, no final, aquele solo tá sem nada. Então a gente vai plantar em diversidade. E aí entram as agroflorestas como uma forma de cultivo. Porque se alguém não sabe o que é agrofloresta, escreve aí que aí a gente explica, senão a gente vai seguindo. Porque para eu plantar em agroflorestas, eu já preciso ter uma mudança mental.
se eu não tenho reflexão sobre algumas questões, eu nem vou conseguir plantar dessa forma. Porque não é simplesmente um método. Os sistemas agroflorestais, a agricultura sintrópica está conectado a esse paradigma de abundância. Está conectado, né, a uma visão sistêmica, a questão de interdependência. Então, assim, não tem uma receita do que eu vou, passo a passo que eu vou seguir. Eu tenho princípios que vão me orientar. Quando a gente planta dessa forma, a gente tem a oportunidade de acompanhar um cinema vivo. Milhões de coisas emergem nessa interação, tanto para cima da terra como para debaixo da terra. E aí é essa abundância toda, nessa forma de interagir com o espaço, que vai me gerar o alimento que eu vou preparar para comer. E aí vai entrar tudo, a sazonalidade, a autonomia daqueles que estão participando, vai entrar resgate da cultura tradicional e ancestral, porque a gente vai querer resgatar os fermentados, porque a gente vai querer resgatar receitas das nossas avós, né? E aí vão vir as festas, porque o dia que eu colher todo aquele bando de milho para fazer uma pamonhada, que dá muito trabalho fazer pamonha, eu vou querer muita gente junto. Muita gente junto chama, invoca a arte, o canto, a dança, né? Embelezar o alimento, e toda essa alegoria vai alimentando esse senso de comunidade. Então, na verdade, o alimento, ele é a desculpa perfeita para a gente começar a mudar o nosso modelo mental. É um pouco essa a ideia. E aí eu lembrei de uma fala sua num TED seu também, que você fala que a qualidade da intervenção depende muito da qualidade interna do interventor. E isso me fez pensar que toda essa educação, né, com tudo isso que você conta e tudo isso que vocês fizeram na Toca e que você faz nos cursos que você ministra, e é o que a gente tenta levar no Comida e Cultura, realmente é tentar mudar, conscientizar de todo esse ciclo as crianças desde a primeira infância, para elas conseguirem crescer de uma outra maneira que a gente talvez não tenha crescido. E aí elas poderem intervir, né, de uma maneira mais consciente, né, consumir mais conscientemente. Quando a gente fala das crianças, eu acho que tem questões que são muito específicas do primeiro setênio, tem questões muito específicas até os 3 anos de idade, tem questões muito específicas até os 7, e tem questões muito específicas a partir dos 7, enfim. Nesse sentido, eu realmente me sinto muito preenchida pela biografia de Rudolf Steiner, né, da antroposofia. E eu sou muito convicta de que as crianças, e aí principalmente até os 3 anos, mas a gente vai ver fortes indícios disso até os 7, que as crianças, elas ainda estão com essa linguagem da natureza extremamente viva nelas. Elas são um pulsar disso. Não é uma reflexão racional, não tem pergunta, e ao mesmo tempo não há dúvida. Eu sou natureza ou eu não sou natureza? Não tem isso. 1 minuto e meio só. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. E eu queria te fazer uma última pergunta. Você tem fome do quê? Hoje eu tenho fome de, acho que mais abraços. Que a gente possa se abraçar mais, logo nesse menos. Momento. E eu quero agradecer, viu? Amém. Tomara que isso aconteça logo menos. E dizer que eu acho muito fera o projeto de vocês. Eu que te agradeço. E toda a autonomia que vocês dão aí pra criançada. A experiência maravilhosa. Comida e Cultura. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.